do Além, fascículo 11. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1935. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência, um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt e, nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-no a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando a todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispirítico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, haviam aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público Vozes de Alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Esparsos em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a hora celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Caríssimos leitores, um dos pontos em que mais vigorosamente se apoia a propaganda espírita é, sem dúvida, a publicidade das comunicações dos desencarnados. A frequência regular com que os espíritos instrutores se manifestam nas sessões, evangelicamente organizadas, comprova esta asserção. Em 1934 tivemos o prazer de entregar ao público espírito nono e o 10º fascículo do Além, série de comunicações recebidas pela médium Aura Celeste, no Asilo Espírita João Evangelista Rua Visconde de Silva,
número 92, Botafogo, e já agora oferecemos aos amantes da doutrina espírito 11º fascículo, recebido pela mesma médium, em incorporação inconsciente, como, aliás têm sido os anteriores, desde o sexto, tendo sido todas as preleções apanhadas pelo corpo de taquígrafos do próprio asilo. Deus recompense ao fervoroso cristão espírita que, ainda desta vez, tomou a seu encargo de custear a despesa material desta obra. Aos espíritos comunicantes nossa gratidão, pela sua inconfundível dedicação ao progresso da humanidade. Aos homens de boa vontade, que lerem estas abençoadas páginas, luz e aproveitamento. Rio de Janeiro, 1935. A Camara. Editor. A Religião Universal. Irmãos amados, meus amigos, dai-me ambiente, vos falarei. Tende os vossos pensamentos elevados à altura da caridade, tende o vosso pensamento firme em Jesus, em seu amor, em tudo que é virtude, e ouvireis palavras de fé. Querem os homens forçosamente fazer divisão entre os seus irmãos, formando partidos tal qual como faz a política, tal e qual como se fazem interesses de outra ordem. Querem os homens forçosamente dividir-se em grupos e viverem afastados dos seus irmãos, como se Deus houvesse criado uma religião de certo feitio para uns e de outro feitio para outros. Desde que o mundo é mundo, desde que tem baixado à terra profetas, mensageiros de diversos credos, todos eles enviados pelo grande Deus, a palavra fraternidade tem sido cantada aos ouvidos humanos, em diferentes músicas, em diferentes línguas, em diferentes dialetos, em diferentes povos. A fraternidade tem sido pregada de todas as formas. Cristo, o Senhor, quando baixou ao mundo, encontrou a terra nessa contínua divisão partidária, entre fariseus, saduceus, escribas, judeus, uma infinidade de crenças, todas elas, é certo, convergindo para um só ponto, que é Deus, mas todas elas se esfacelando, todas elas se destruindo reciprocamente, todas elas se odiando, todas elas sem princípios e sem caridade alguma. Jesus, o Divino Senhor, o Mestre das almas, veio e amou aos fariseus, e amou aos saduceus, e amou aos publicanos, e amou aos judeus, e amou a todos os homens. Correm os tempos, dá a impressão que, depois do sacrifício da cruz, toda essa questão deveria terminar. Bem ao contrário, foi quando veio a Inquisição e se matou em nome de Cristo, e se trucidou, e se envenenou, e se fez todo o mal possível em nome do Cordeiro Imaculado do Senhor. A cegueira humana. Pois não vês tu, criatura terrena, que esse Deus que mandou seu Filho, que foi crucificado em uma cruz, não pelo justo, mas pelo pecador, não pode aceitar todos estes crimes que se praticam em seu nome e no dele, como representando coisa certa. Não vês tu, criatura da terra, que toda oferenda que possas levar ao altar vai manchada pelas tuas mãos criminosas? Não vês tu, que acreditas na consagração do corpo e do sangue de Cristo no santo sacrifício da missa, que as tuas mãos não podem levantar essa hóstia e esse cálice, porque elas são pecadoras, insurgem-se contra seu irmão, são criminosas, porque fazem mal contra os seus semelhantes? Não sabes isto? Ah! Meu irmão, o reinado de Deus é reinado de paz, o reinado de Cristo é reinado de amor. Todas as vezes que um pensamento bom da terra acorre celere para o infinito, Deus o acolhe em seu seio amantíssimo, mas todas as vezes que soa uma palavra indigna de Jesus, Deus se magoa. Meus amigos, a religião universal, a religião que não permite discussão, porque é a expressão de real verdade, é a religião da caridade, da humanidade, do perdão, e tudo isso o Espiritismo resume. Não diga jamais que é espírita aquele que não sabe amar o seu irmão, não diga que é espírita aquele que contém dentro de si veneno para distribuir, não diga jamais que é espírita aquele que não se condói do sofrimento alheio. Meus amigos, meus irmãos,
Eu invoco nesta hora as bênçãos sacratíssimas do meu Deus sobre esta congregação, que se mantém fiel ao preceito de espiritismo. Meus amigos, chamo a atenção, para que tenhais cuidado com as portas da vossa alma, para que nela não possam penetrar intuições malignas. Todas as vezes que um pensamento ofensivo vier pedir guarida em vosso peito, repeli-o, porque ele é do mal. Dizei, como figuradamente disse o Mestre, retira-te de mim, Satanás. Todas as vezes que o vosso amor pender para o pobre, para o desviado, para o desventurado, sabei que estás direito, sabei que esse pensamento é a intuição do bem, porque Deus não pode incutir o mal. Deus não pode incutir a vingança, Deus não pode incitar o ódio, mas Ele ensina o amor, Ele ensina o perdão, Ele ensina a caridade, Ele ensina a humildade cristã. Amai-vos uns aos outros, foi a palavra do Divino Mestre, amai-vos uns aos outros, repetiu o discípulo amado. Eu, na minha humildade, na minha fraqueza, na minha pequenez, diante do grande Deus, diante do imenso infinito, digo também, amai-vos uns aos outros, discípulos do meu Jesus. Paz a todos os homens. Antônio de Pádua. Maledicência e calúnia. Deus seja louvado. Bendito seja o santíssimo nome de Jesus. Meus amigos e meus irmãos, devo falar-vos hoje sobre interesse espírita, como, aliás, é o costume nesta hora. Venho abrir os vossos olhos, o vosso entendimento, para o hábito deplorável, que se encontra na maioria dos homens, de dar pasto à maledicência. A maledicência é o defeito de propalar os vícios ou pecados alheios sem a caridade devida e sem intuito de corretivo nem tampouco de melhoria por parte daquele a quem se refere a censura. Quem descobre em seu irmão faltas graves, que ameaçam o futuro do seu espírito, deve dele se aproximar e fazer-lhe sentir essas faltas, com a caridade, com o amor de verdadeiro irmão. Se não sente disposição para o fazer e a sua envergadura espiritual não lhe dá autoridade suficiente para chamar a atenção daquele que está em erro, muito menos deverá o homem, aproveitando-se da ausência do seu irmão, censurar os seus atos acremente, em presença daqueles que, em absoluto, não podem concorrer para que lhe melhore a sua situação espiritual. Quantas vezes a censura que se faz do próximo é uma censura que não está baseada no princípio da justiça, bem ao contrário disso, tem apenas por base o hábito detestável de propalar aos quatro ventos aquilo que deveria ser guardado em reserva, para que a confiança que outros possam depositar naquele indivíduo não seja desmerecida, não seja desvalorizada. Meus amigos, a maledicência difere da calúnia. Difere em que a calúnia é o vício, é o pecado, que inventa falta no indivíduo, propala a mentira, propala aquilo que não existe, prejudicando assim enormemente a reputação daquele por ela avisado. A maledicência, porém, é diversa da calúnia, no sentido de que nem sempre inventa, mas tem prazer em propalar, tem prazer em dar asas àquilo que se deveria abafar no nascedouro. Tem prazer em se entreter com aquilo que é desairoso, que rebaixa o seu irmão, que o prejudica na sua vida privada e pública. A maledicência que leva, é que conduz aos ouvidos daqueles que poderiam ignorar faltas que, na verdade, existem, mas que, por isso mesmo, não devem ser propaladas. A calúnia, ao contrário disso, forja uma mentira vil, arma o braço vingador daquele que se supõe realmente, bem informado, e ocasiona crimes nefandos. Quantas reputações têm sido aniquiladas por esse verme sutil, que, de boca em boca, de ouvido em ouvido, vai passando, estragando, causticando, demolindo, reduzindo a nada reputações firmes. E o fraco, aquele que se sente vítima dessa barba peçonhenta do ser da treva, que se entretém a propalar aquilo que não existe, com o intuito único de prejudicar esse indivíduo, vacila aí, muitas vezes, cai para todo sempre, quando deveria se manter de pé. O caluniador é vil, o caluniador é perverso, o caluniador não tem caridade,
Mas o maledicente, aquele que conhece o erro e, em lugar de corrigir, propala-lo, esse, também tem pecado, porque procede de uma maneira ignóbil, procede de uma maneira que Deus reprova. Ocupei-me deste assunto um pouco áspero, porque, meus amigos, lá fora, quanta coisa se fala, quanta coisa se diz que o Espiritismo pratica, quando ele não cogita disso. Quanta calúnia pesa sobre o Espiritismo, para o demolir em seus alicerces. Esquece, porém, o homem que assim procede que o Espiritismo não tem raízes firmadas na terra, mas nasceu da fonte divina. Se o homem é o expoente do Espiritismo, o Espírito é o próprio Espiritismo. E, desde que o Espírito é imortal, Espiritismo igualmente será imortal. Para vós, homens espíritas, que procurais, na vossa vida, realizar o que a vossa doutrina ensina, isto é, as lições do próprio Cristo através das palavras dos Espíritos, um conselho, uma observação de amigo: nunca vos façais eco da maledicência, quando a vossa boca não puder afirmar a virtude, calai-vos, para não difamar o vício, quando os vossos lábios não puderem dizer a verdade, fechai-os para sempre. Salvo em circunstâncias em que um testemunho de fé seja preciso dar, não se deve prejudicar a ninguém. Entre irmãos, sobretudo, homens do mesmo credo, homens da mesma religião, crentes na palavra espírita, que se dividem apenas pelas interpretações do próprio critério humano, porque o critério divino é um só, homens enfileirados na mesma falange, que defendem os mesmos ideais espíritas, a se guerrearem, a se maldizerem, a se prejudicarem, por causa de interesses subalternos, que dizem respeito não somente à terra mas também ao espírito, esquecendo os verdadeiros interesses espirituais, que vão afetar as suas vidas futuras. Que não sejais vós assim, bem ao contrário disso, que tenhais a vossa boca para louvar a Deus, para pregar a caridade cristã, e jamais para difamar os vossos irmãos. Deus permita que assim seja, para o vosso desenvolvimento espiritual, para a vossa tranquilidade presente, para a vossa felicidade futura. Max. Pureza de ações e palavras. Meus amigos, paz. Eu noto, com muita satisfação, que os vossos espíritos procuram, cada vez mais, aprender os ensinamentos trazidos pelos vossos amigos. Nem todos somos instrutores do além, somos, porém, espíritos bem-intencionados, que, aprendendo com os mestres, trazemos para vós as lições que nos ensinam. Algumas vezes, porém, vêm eles próprios. Quando é necessário frisar muito este ou aquele ponto, abordar assuntos profundos, que, pela sua importância, exigem conhecimentos mais elevados, então, descem os instrutores. Mas, meus amigos, sobre o assunto de que me ocupo neste instante, posso dizer algumas palavras, fazendo considerações que suponho proveitosas. Eu noto, por exemplo, com prazer, que os meus amigos tomam o máximo cuidado na parte exterior do seu corpo, pelo seio, pela elegância, pelo trato que dão a si mesmos e às suas roupas, no sentido de se apresentarem bem perante o público e não se tornarem figuras desagradáveis, repelentes, causando aborrecimento àqueles dos quais se aproximam. Acho, porém, que esse cuidado meticuloso, que, muito natural e justamente, se deve ter com a personalidade externa, deve se estender até o íntimo. Todos vós sabeis que mora dentro desse corpo que tanto amais, um espírito, e que esse espírito não se veste de roupagens externas, esse espírito se veste de sua toilette espiritual, abstrata, invisível. Quem tece a roupagem do vosso espírito são as vossas ações. O vosso falar, o vosso pensar, o vosso agir. Esses três fatores são que fazem a vossa toilette espiritual, são, por assim dizer, os costureiros das vossas roupas espirituais. Por diversas vezes já se tem dito que, quando passa para o além um espírito portador de culpas, a sua sombra opaca se destaca no fluido universal, e que, quando passa um espírito de alguma luz,
A sua sombra se destaca pela claridade. Não estamos a falar aqui dos espíritos puros, porque esses, meus amigos, são translúcidos, transparentes, não fazem sombra, enxerga-se através deles qual se enxerga através de um vidro polido, e a comparação não é bem aperfeiçoada. Mas, como ia dizendo, o homem, a mulher, a criança, fazem a sua toilette espiritual. Quantas vezes se olha para uma criatura bela, elegante, bem trajada, que se esmera em parecer bem no meio da sociedade e se diz, que bela mulher! Que cavalheiro distinto! Nós, porém, que enxergamos um pouco além, podemos ver, com tristeza, que aquela é a parte externa tão somente do indivíduo. O seu espírito está bem desprovido de toda aquela finura de roupas, é um pobre mendigo. Outras vezes, é uma criatura pobre na terra, vestida de roupas inferiores, sem valia, que, exatamente por isso, não tem entrada ao pé dos que podem mais, e, no entanto, a toilette do seu espírito é riquíssima, porque é adornada de virtudes que a fazem bela. Isto vem para dizer aos homens, às senhoras, às meninas, enfim, a todos, que tomem muito cuidado com aquelas coisas que fazem a fealdade do espírito, evitem palavras que não sejam limpas, não deixem passar através dos seus lábios as imundícies que pronunciam os que não sabem estas coisas, tenham zelo pelos seus próprios pensamentos, Deus julga até pelo pensamento, que a conduta de uma pessoa cristã, em absoluto, não pode correr paralela à conduta de um descrente. O descrente, coitado, entende que, uma vez derribado seu corpo, para ser conduzido à sepultura, nada mais restará. O crente, porém, está ensinado de maneira diversa. Ele sabe que o seu espírito ressurgirá daquele corpo e terá de penetrar no mundo além. Então, tudo quanto era do corpo fica na terra, tudo quanto é do espírito vai com ele. Assim pois, meus amigos, esta observação, esse pequeno estudo que faço em torno do espírito, serve para dizer mais uma vez, tudo quanto os homens, as mulheres, as crianças, falam de pouco decente, de pouco limpo, mancha os seus espíritos. É preciso não deixar passar pelos lábios que pronunciam o nome de Jesus com fé, coisa alguma abjeta. É preciso que a pessoa que se diz cristã seja-o, também, pela expressão da sua palavra, do seu gesto, do seu pensamento. Minhas meninas, vós, que assistis constantemente conosco nesta hora, prestai toda a atenção, para que vos aproveite o conselho que aí fica. Bem sabeis quem vos fala, não me resta sobre isso a menor dúvida, vós sabeis perfeitamente, e eu estou certa de que, se vos perguntasse, diríeis com acerto. Pois bem, é mais uma advertência, é mais um pedido, o espírito que me precedeu ocupou-se de maledicência, eu me ocupei de pureza de ações e palavras, para que os vossos espíritos cada vez mais se edifiquem na fé e possais dar um testemunho sempre firme de que sois meninas que vos procurais instruir na doutrina dos espíritos, para beneficiar os vossos próprios espíritos. Deus ampare a todos os presentes e vos faça a colher de espiritismo o fruto próprio para as vossas almas. Que assim seja. Irene. A consciência infinita de Deus. Meus amigos, meus prezadíssimos irmãos, é com muito prazer que mais uma vez vos visito. O meu espírito já aqui esteve há tempos passados, para trazer uma comunicação direta àquela que me deu o ser. Naquela data, encontrava-se ela presente neste meio, mas hoje aqui não está. Isto não impede, porém, que o meu espírito venha se manifestar entre vós, trazer as consolações do além, a certeza da vida feliz, que desfrutam aqueles que têm fé em Jesus. Meus amigos e meus irmãos, Deus é a consciência infinita, Deus é que mergulha o seu olhar no fundo das almas, estejam elas desencarnadas ou estejam encarceradas num corpo de carne. O olhar seguro da providência mergulha no âmago das consciências espíritas. Meus amigos, Deus, o grande Deus Criador, imenso e infinito, justo, caridoso e bom,
olha para suas criaturas na terra, e o homem que levanta a voz ou que, em pensamento, supõe-se abandonado de seu Pai amantíssimo, comete um grave erro. É possível que as provas, as responsabilidades de vidas anteriores, acarretem, sobre a criatura humana, pesado fardo de responsabilidades, que serão cumpridas na vida presente. É possível que as grandes dores sufoquem, no peito humano, aquele grito de angústia, que parte para Deus e que traz o sossego, o consolo, o bálsamo para essa dor. É possível que a criatura humana recorra a meios violentos para sufocar o sofrimento, conseguindo tão somente afastar-se do seu Deus, porque o sofrimento tido pela criatura como uma necessidade de progresso é um sofrimento aceitável e menos doloroso do que aquele sofrimento que a criatura tem sobre si repugnando, resistindo-lhe, fugindo dele e lançando mão até do suicídio para fugir à dor que a persegue. Essa dor será mais forte e não causará reabilitação. Meus amigos, a consciência de Deus é infinita, nela se registra qualquer dos vossos pensamentos. Quantas vezes, meus amigos, na vossa insinceridade, formais juízos que perturbam a paz do vosso próprio ser? Quantas vezes o vosso entendimento fraco envereda por caminho por onde nunca deveria ter enveredado? E, quando olhais em derredor de vós, pensando, ninguém sabe, ninguém ouviu, a ninguém contei, ficará em segredo, enganais-vos, meus amigos, enganai-vos, porque a consciência divina é retentora infalível do pensamento humano. Caros irmãos, a minha visita, hoje, para vós, é porque mais um aniversário passa do dia em que me libertei, do dia em que meu espírito deixou o corpo e partiu para a eternidade. Teria imenso prazer, nesta hora, se me fosse possível dirigir a palavra em presença daquela que me deu o ser, mas, quando ouvirdes o meu nome, quando souberdes quem sou, vós, estou certa, ireis lhe dizer, a tua filha veio sessão, disse que é feliz, disse que pensa em ti, disse que sonda as dores do seu pai, disse que pede a Deus o consolo de seu espírito para aquela que, na terra, lhe deu o ser. E disse mais, estas palavras, agora, são para vós, que o progresso desta casa interessa. Tenho o desejo de que o asilo prossiga na sua propaganda espírita, dentro dos moldes cristãos que adotou. Tenho o desejo, ainda mais, de que as meninas aqui criadas, aqui amadas, aqui abençoadas por Deus, possam, mais tarde, dar um testemunho solene de que o Espiritismo salva e regenera. Espiritismo traz bênçãos de tranquilidade para aqueles que sabem crer. Paz a todos os meus irmãos na terra, paz aos seres desencarnados, que, sem dúvida, afluirão, para receberem a esmola sagrada que Jesus lhes dá. Heloísa. Sobre paixões. Meus amigos e meus irmãos, tende a paz que vem do grande Mestre. Deus vos conceda inspiração para escolha, sempre, do bem, em qualquer situação da vossa vida. Tivestes um estudo proveitoso, que deve ficar gravado nas vossas mentes, especialmente vós, os mais novos, porque os homens experimentados de sobra sabem o que é a vida sem o governo da razão. A mocidade, porém, deixando-se levar na onda da fantasia, facilmente se desvia do controle da razão, e, quando ela, severa, lhe vem reprimir os impulsos naturais da sua natureza material, a mocidade procura enganar a razão, mentindo-lhe até nos seus sentimentos ocultos, procurando não lhe ouvir a voz, criteriosa, para se poder entregar francamente a esse domínio sedutor da fantasia, que arrasta para a paixão. A mocidade raramente reflete. Há exceções. Há moços que cedo pensam, raciocinam e resolvem. De ordinário, porém, não é assim. O moço cria um mundo todo seu, onde impera a fantasia do seu sonho de mocidade. O moço deixa-se levar na onda dessa fantasia, esperando realizar verdadeiros impossíveis, na terra. O homem maduro, porém, que já conhece o rigor da necessidade, que conhece o vai-vem da vida, o bulício humano, as dificuldades materiais,
Procura controlar o menor dos seus gestos, o menor dos seus pensamentos, a mais simples das suas ações. Tudo ele faz com medida, com critério, temendo aventurar-se demais e ser-lhe prejudicial, no fim da sua vida, um passo mal acertado. E, quando o homem adulto se desvia, a sua queda é mais fragorosa do que a do moço, porque ele, não sabendo guardar o fruto sazonado da sua experiência, estraga os últimos dias da sua existência terrena, calcando aos pés a razão que Deus lhe deu para guiar a sua vida e, muitas vezes, a dos outros. Por isso, o conselho é para todos: a mocidade, para que se precavenha; a idade madura, para que não desperdice, no final da sua existência, quanto tem aproveitado da experiência dos anos primeiros. Quem não tem um ideal na vida? Quem não tem uma aspiração? Qual é a criatura humana que não tem um desejo a realizar? Quem é que não acalenta, no âmago do seu ser, um pensamento suave, uma recordação doce, que deseja tornar realidade, uma afeição, um sentimento puro? Quem é que não tem dentro de si, afinal, um desses ideais sacrossantos a realizar, na vida? Mas esse ideal deve ser sempre controlado pela razão. Não devemos deixar que o seu domínio ganhe o cérebro de tal forma que só a fantasia nele apareça. Esse ideal deve ser estudado, meditado e realizado. Da mesma maneira que o inexperiente vai deixando sempre para amanhã aquilo que hoje deveria ter sido feito, igualmente, o precipitado erra, quando se afoita em terreno que desconhece. Meus amigos, guardai-vos das paixões, quaisquer que elas sejam. Há quem diga que há paixões que não fazem mal, porque representam ideais puros, porque representam aspirações nobres. Eu, porém, na minha fraca experiência, devo dizer, uma paixão é sempre um vício. Tudo quanto é exaltado, tudo quanto passa o limite do racional, tudo quanto afeta o organismo físico, dominando-o, subjugando-o, e ainda afeta o sentimento espiritual, atrofiando as aspirações do espírito, não deixando-o raciocinar, algemando-o. Tudo isso é a paixão, e a paixão não deve ser jamais a nota dominante de um caráter. Pode-se amar muito, com nobreza, com elevação de sentimentos, mas sempre raciocinando, sempre refletindo, sempre compreendendo. Há criaturas que não enxergam nem sequer os defeitos das pessoas a quem amam. Aquelas pessoas podem ter os vícios mais hediondos, são elas, está direito. E a exaltação desse grande amor, que se transformou em paixão, que não dá para conhecer a falha do outro a quem ama. Não deve ser assim. Duas criaturas podem se amar muito, compreendendo-se reciprocamente, cada um compreendendo a falha do outro, e jamais aplaudindo e louvando aquilo que se sabe que é erro, que é vício. Guardai-vos das paixões, meus amigos. Elas são más conselheiras, elas vos obscurecem o tino prático da vida, elas vos lançam num campo insondável de fantasia, que está prestes a ruir no abismo. A vida deve ser sempre uma realização. Quem passa a vida a idealizar, nunca chegará a uma concretização positiva. E a vida é uma realidade. É preciso aprender a realizar na terra como se realizará, um dia, no além. Quem passa a vida a fantasiar ideais assim virá para o além, e o além não é uma fantasia. Quem se acomodou neste mundo de fantasia sem jamais realizar ficará pasmado quando surgir no além e não vir absolutamente nada feito daquilo que podia estar completo. Pisai, portanto, meus amigos, o terreno das realidades. Sede positivos, e, quando encontrardes em vós mesmos essa tendência para uma paixão dominante, governai-vos enquanto é tempo. O homem feliz é aquele que ama com seu coração, mas não permite que esse coração se aposse de atributos que pertencem à razão. O homem feliz é aquele que ama inteligentemente. Esse fará feliz a sua vida, esse fará feliz a sua esposa, esse fará feliz o seu inteiro lar. Amando extremamente, com dedicação, com carinho, com altruísmo, mas jamais entregando nas mãos do objeto amado a sua razão.
A razão é o farol que Deus deu à criatura humana para se guiar na escuridão da vida material. Esses que se entregam nas mãos da fantasia, ordinariamente, acabam miseravelmente, são os suicidas, são aqueles que, quando perdem essa felicidade efêmera que o mundo dá, não podem resistir, e não podem porque estão habituados a viver apenas disso, não têm ideal para outra vida. Mas, quando a razão funciona, a criatura sabe que o amor da sua vida na terra passará para o além, e que, se o corpo da criatura amada passou para o cemitério, a alma não podia ficar encerrada no túmulo, partiu para o além, continua amada da mesma forma. Aprendei a amar assim, meus amigos. Amai muito. Amai os vossos pais, amai os vossos irmãos, amai as vossas esposas, amai os vossos filhos, com todo o vosso coração, com toda a vossa dedicação, mas sem sacrificar a nenhum deles a vossa razão própria. A mulher deve pensar assim, o homem deve pensar assim, a regra é para todos. Com esse ideal, com essa realização, vos sereis felizes e fareis com que os outros também o sejam. Deus vos guarde, Deus vos proteja sempre, nesta vida e na vida futura, e que as vossas realizações positivas tenham sempre uma ideia de justiça, de virtude, de nobreza, própria do caráter que orna o vosso espírito. Deus vos guarde. Neri. Contradição dolorosa. Meus amigos e caríssimos irmãos, Deus vos guarde em seu amor. O cristianismo, religião por excelência, tem por objetivo real a prática da caridade, a realização da fraternidade entre todos os homens. O cristianismo, sob diversas denominações, se encontra implantado na terra, procurando fazer bem à humanidade. Diversos são os ramos cristãos que, diferindo uns dos outros por este ou aquele preceito, por esta ou aquela maneira de culto externo, são na realidade devotados ao Divino Mestre, consagrando-lhe amor e procurando fazer a sua santíssima vontade entre os homens. Nem eu estou aqui para duvidar dos sentimentos cristãos de quem quer que seja, não me assiste o direito de julgar, porque só um é perfeito e competente para o fazer. Quero, porém, fazer um reparo, porque desse reparo resulta a evidência de tudo que desejo demonstrar. Quero fazer sentir que, não obstante o Cristo ser um só, Jesus, aquele a quem todos enaltecem, aquele a quem todos tributam veneração e amor, não obstante o Evangelho ser igualmente uma só filosofia, ele que deveria ser o ponto central para onde convergisse todo amor, é exatamente o ponto de discórdia entre aqueles que se dizem cristãos. É assim que o cristão pertencente ao protestantismo, sabendo que o seu Jesus é o mesmo Jesus que o católico abraça com fé, não ama o seu irmão, porque pertence a um credo diverso do seu. O católico romano, que conhece o Jesus crucificado no alto da cruz e a quem ele próprio confessa haver ressuscitado no terceiro dia, por sua vez, não ama o seu irmão de outro credo, e tão somente o fato de seu irmão crer de maneira diversa da sua, é o suficiente para um afastamento completo. Ainda mesmo quando a crença é igual, ainda assim, o fato das igrejas serem diferentes, é quanto chega para uma separação odiosa. Nesse meio todo, que dizer de espiritismo? Que pensar do papel que desempenha a doutrina dos espíritos ante a consagração de pensamentos e de atos? A doutrina dos espíritos é a doutrina revelada pelo Consolador que Jesus prometeu. A doutrina dos espíritos é a certeza da vida além da morte, é a prova mais concludente, mais fiel, mais inexorável da vida além da morte. No entanto, os católicos romanos recebem dos espíritos as maiores revelações, porque dentro da igreja há testemunho solene de espiritismo, há médiuns de um valor inexcedível, há fatos documentados pelo próprio evangelista, que nada mais são do que manifestações espíritas. Essa igreja abomina espiritismo porque entretém comunicações com seres do plano imortal. Que discordância! Que contrassenso! Pergunta-se a essa igreja, quem lhe revelou o nascimento do Cristo? Como veio ela a saber que o príncipe da Judéia havia nascido em Betlém?
Como soube? Quem avisou? Quem lhe contou a adoração dos magos, e como esses magos foram prevenidos do nascimento do Mestre? Pergunta-se a essa igreja, porque o Cristo desapareceu do túmulo, quando foi lá sepultado por mãos humanas, como ela própria o testifica. Pergunta-se, como desapareceu? Mais ainda, pergunta-se a essa igreja: que voz foi aquela que soou na estrada de Damasco a Saulo, perseguidor dos cristãos? Que responderá a essa igreja? Pergunta-se ainda, que voz foi aquela que se fez ouvir no momento em que o Batista batizava o Cristo, Jesus? Quem falou? Que figura simbólica foi aquela que baixou, para pousar sobre a cabeça de Jesus? Tudo isso se lhe pergunta, e ela cala-se e não responde. Odeio os espíritas porque creio nessas manifestações. Mas que contradição arrogante! Por que negar o testemunho dos próprios olhos, a evidência da própria audição? Tudo isso, porque a doutrina do Mestre, sendo de caridade, de perdão, de solidariedade fraterna, não convém àquele que não se dispõe a esquecer-se de si próprio, para pensar um pouco nos outros. Jesus não pensava em si, Jesus era toda da humanidade, Jesus era o altruísmo personificado, enquanto que os homens não podem abrir mão desse egoísmo que os afasta dos outros, concentrando em si próprios todas as suas atenções. Meus amigos, é doloroso, é triste constatar que a doutrina do Salvador pregada, exemplificada por ele próprio, separa os homens, em lugar de os unir. Que ponto chocante, ponto doloroso, ponto para o qual é preciso chamar a atenção das criaturas espíritas. Ainda no seio do espiritismo é ele a pedra de tropeço e os homens se separam, e os homens não se amam. É o próprio espiritismo que vive, porque o Cristo permite a sua revelação. Negam essa autoridade como se um simples aceno seu, não se fechassem as bocas de todos os cantos da terra, para que não mais se ouvisse essa voz de além campa. Mas a um seu sinal levantam-se médiuns de todos os cantos da terra, cada um na sua eloquência, cada um no seu modo de dizer, cada um no seu feitio, cada um no seu modo de pregar, já pela audição, já pela vidência. De toda forma se levantam médiuns para dizer: os espíritos vivem, os cadáveres se encontram nas covas, mas as almas estão vivas. Meus amigos, compreendei a grandeza da doutrina que professais. A vossa doutrina é a doutrina da vida, a vossa doutrina é a real doutrina da imortalidade, e ninguém se perge de dizer que crê, porque o espiritismo há de um dia unir todos os homens em um só bloco. E aquele que não se quiser unir a seu irmão permanecerá isolado. Ninguém quer viver só, ninguém quer viver abandonado, ninguém quer viver sem conforto, sem consolação, sem esperança. Uni-vos, pois, homens da terra, que vos dizeis espíritas, para proclamar com o testemunho dos vossos atos as realidades do mundo além. Paz a todos os homens. Isaura. Conselhos de uma mãe à sua filha. Crentes espíritas, devotados ao Senhor Jesus, eu vos saúdo. Eu venho entre vós trazer a minha modesta manifestação, para vos pedir a continuação das vossas preces, para todos os necessitados do além. Nesse números, se bem que o meu nome não fosse mencionado alguma vez, criatura obscura que fui na terra, mesmo assim, sinto-me envolvida nos fluidos benéficos das orações equimanadas de vós e voladas para o além. As vossas preces, meus amigos, têm um alcance que vós próprios, talvez, não conheceis no momento. Quando orais pelos sofredores e não determinais os seus nomes, é porque não sabeis o número deles, e nem de pronto vos podeis recordar dos sofrimentos de cada um. Pois bem, entre aqueles que eram obscurecidos, por falta de luz, entre aqueles que necessitavam de preces, estava eu. E fui beneficiada, mais de uma vez, pelos eflúvios das vossas preces. Venho agradecer-vos essa solicitude, venho agradecer-vos o carinho que sempre dispensais aos espíritos fracos como eu. Ninguém, nesta casa, pense em mim neste instante, a não ser alguém
que tem sempre desejado a minha presença aqui. Mas uma comunicação modesta, desta ordem, nunca pensei fosse permitido dar neste recinto. Entretanto, a caridade de Deus é tão grande, o amor dos guias tão intenso que ele, atendendo, não a mim, que não mereço esse acolhimento, mas atendendo a quem necessita saber notícias do meu espírito, permitiu que aqui viesse. Meus amigos, se bem que o maior amor na terra é o amor que enche um coração de mãe para os seus filhos, há também um coração que se pode encher de amor, é o coração do filho, para com sua mãe. Se a mãe ama o filho até o sacrifício, se a mãe prefere passar as maiores torturas da vida, física e espiritualmente, por amor daquele que veio ao mundo por seu intermédio, é também possível que os filhos correspondam a essa tão grande soma de afeto, guardando, ao menos um pensamento para o ente querido que os trouxe ao mundo, embora estando afastado dele. Eu te agradeço, minha filha, o pensamento que tens sobre mim. Começas agora a compreender melhor a vida, porque a tua idade já permite que compreendas estas coisas. Na infância, é difícil que os filhos compreendam quanto são caros aos corações das suas mães. Na infância, as coisas espirituais escapam muito à percepção das crianças, mas, quando se entra na cidade, em que o entendimento começa a se desenvolver, em que a inteligência começa a aprender alguma coisa, em que a razão começa a funcionar, é possível que venha uma recordação. E quem, talvez, não merece essa lembrança, mas sendo Deus tão bom como é, tão amante dos pecadores, que lhes perdoa todas as culpas e ainda lhes dá a oportunidade de se reabilitarem, Deus, nessa grandeza sublime, desce até o pequenino ser que eu sou. Que te posso dizer de agradável? Que posso dizer que te enche o coração? Que posso dizer que seja útil à tua inteligência? O que posso eu dizer que faça bem ao teu espírito? Um conselho, e um conselho de mãe nunca deve ser posto de lado. Sê sempre obediente e boa, procura corrigir as faltas que, certamente, terás, porque ninguém é perfeito na terra. Procura emendar-te dos teus defeitos, sê amante daquelas, que, no presente, são tuas irmãs, e, quando te aproximares de uma criança, nesta casa, seja sempre para melhorar e jamais para estragar um sentimento de qualquer delas, ensina-as também a serem boas, não somente pela tua palavra, mas pelo teu exemplo. O exemplo é tudo. Quando se observa a vida da alma que se mantém sempre na linha do respeito, da virtude e do dever, tens uma lição viva defronte. Tu tens este exemplo diante de ti, tu tens o exemplo de verdadeiro altruísmo de ti. Pois que copies este exemplo até o fim. Procura ser também assim, dedicada àqueles que precisam, boa para todos que de ti se acercarem, e nem por sombras te passe pela mente o sentimento da inveja, que, às vezes, outros corações agasalham, daquelas que, porventura, sejam melhores do que tu, possam aprender melhor, possam desenvolver melhores dotes de coração, possam ter mais juízo para viver na terra. Não invejes. A inveja é um pecado odiento. Quando vires alguém que anda sempre bem, procura ser como esse alguém. Quando vires alguém que conquiste prêmios pelo seu mérito, pelo seu exemplo, pelo seu valor real, pela bondade do seu coração, procura ser como esse alguém. Essa é a verdadeira virtude. A imitação por inveja não tem valor. Mas procurar ser como são os bons, é dever de toda criatura. Que te posso eu mais dizer? Nada, porque o meu espírito não pode dizer mais do que isto. Devo dizer mais, não a ti, mas aos componentes desta associação, que lhes hipoteco toda a minha gratidão, porque sei avaliar os seus sacrifícios, sei avaliar a sua caridade, sei dar valor aos teus atos generosos. Agradeço, portanto, aos membros do Asilo Espírita João Evangelista, a sua diretoria, as moças, dedicadas cooperadoras, que a ti mesma prestaram serviços de que eu fui testemunha, não se cansando nunca, trabalhando em teu favor, fazendo tudo por ti, com um desinteresse que me tocava a alma, e a essa criatura, que fez por ti,
com especial carinho, que tu ainda não podes compreender, aquilo que nem eu própria poderia fazer, porque fui ninguém na terra. E eu beijo-lhe as mãos agradecida, pedindo a Deus a sua felicidade, a compreensão do seu altruísmo, a boa vontade de quantos a cercam. Deus te abençoe, minha filha, e faça não te esqueceres de tua mãe, que, embora não mereça de ti a lembrança constante que dela tens, é sempre uma mãe, por mais pobre que seja, por menos valor que tenha, é sempre tua mãe. Deus abençoe a ti também e a todas as tuas companheiras. Um nome desconhecido para vós, mas, para alguém, familiar. Maria da Glória. Faze-te pequeno se queres ser grande. Bendito Jesus, dá a tua benção aos teus filhos, que, em teu nome, se reúnem nesta hora. Socorre-os com teu amor, ampara-os com a tua proteção divina. Bondoso Jesus, recordo neste instante a tua palavra serena e doce, grave e verdadeira, quando pronunciavas para os homens daquele tempo aquela frase, que passou de boca em boca, de ouvido em ouvido até aos crentes do dia de hoje. Aquele que quiser ser grande no reino do céu, comece por ser pequenino. Tu, Senhor Deus, que puseste diante de ti, uma criança para mostrar a sua fraqueza, a sua dependência de todos os homens, a sua necessidade palpitante, a sua fraqueza, que impedia de viver só, tu, que apontaste a criança como um modelo para aqueles que se supõem grandes e disseste, faze como a criança se queres entrar no reino de Deus. Tu, Senhor Deus, permite que as tuas palavras, que se acham exaradas no Evangelho, possam entrar no entendimento do homem, combatendo o seu orgulho, dominando o seu egoísmo e por completo fazendo-o compreender a grande virtude da humildade. É certo que no céu há muitas glórias, que no mundo além há muita luz, que perto de ti, Jesus, a sabedoria mora, e ao pé de ti, reino que é grande, o que é maravilhoso, o que é belo. Nada disso tu tens fechado egoisticamente para negar ao homem, bem ao contrário, tens aberto de par em par os umbrais da tua grande munificência para derramar sobre os homens toda essa caudal de riquezas, toda essa bondade infinita, todo esse grande amor pela humanidade. Mas para que possamos chegar até esse mundo de luz, onde tu habitas, é necessário que, de etapa em etapa, nesta vida material, vão conquistando os nossos espíritos, pelo seu trabalho, pela sua habilidade, os degraus que conduzem até lá. Que se sufoque todo o orgulho, que morra o egoísmo em sua raiz, que não germine a sua perniciosa semente e, sobretudo, que o homem que se sente aparentemente maior que o seu irmão, compreenda que não é absolutamente maior, sim, ínfimo, pequenino, exatamente porque quer ser grande. Meus amigos, Jesus amava os pobres, Jesus amava as crianças, Jesus as tomava em seus braços e as abençoava, Jesus tinha dó do pecador, Jesus olhava para a chaga interna do pecado que corroía a consciência humana, produzindo nela a restauração da vida, produzindo nela o bem que regeneraria a alma, produzindo nela o sentimento de caridade que apagaria a soberba. O homem, ao contrário disso, sente horror, foge do seu irmão porque não sabe que o seu pecado é maior pelo orgulho, não sabe que todas as vezes que procura esmagar o pequenino, esmaga seu próprio espírito, fazendo-o descer, porque o faz rebaixar-se, porque o faz desmerecer aos olhos de Deus. Guardai-vos, meus queridos irmãos, do vício hediondo, egoísmo, raiz profunda em que se baseia o orgulho. Homem orgulhoso, olha para o teu corpo, hoje sadio, forte, robusto, musculoso, amanhã, reduzido à podridão, carne podre, supurada, miasmas deletérios, enfim, miséria e nada mais. Olha para o teu espírito e vê como podes vesti-lo de roupagens alvinitentes, roupagens riquíssimas, se te enches de humildade, mas se procuras adorná-lo com vícios, que dão prejuízo ao teu caráter, o teu espírito penetrará no além, enchendo de piedade as almas puras. Ó, meus amigos e meus irmãos,
Guardai-vos do vício que é egoísmo, guardai-vos do pecado que é orgulho. Bem ao contrário, enchei as vossas almas de fé e fazei como as criancinhas, que recebem o que se lhes dá, porque são inocentes, porque não têm malícia, porque não pensam no dia de amanhã. Há bem poucos dias houve nesta casa